Só me confirme aí se já está aparecendo para vocês. Tá sim, Washington. Obrigado. Correria do dia a dia. Correria do dia a dia, nós seres humanos vamos desenvolvendo problemas ocasionados pelo estresse. Para tentar relaxar, muitas pessoas fazem o suco da polpa. Então é aí que o nosso produto entra. A polpa de erva doce é uma planta medicinal que tem vários benefícios. Sem falar que a quantidade do produto é de 5 unidades e o peso de 300 gramas, com a embalagem de um suco plástico transparente e o sabor de uma ótima qualidade. O nosso produto deve circular em supermercados. Iremos divulgar em redes sociais, como o Instagram, em rádio e televisões com propagandas. Muito bem. A Emanuele não está presente não hoje, né? Tá não, mas de qualquer forma a gente deixa aqui nossos parabéns para ela, né? Conforme tinha sido orientado, vocês poderiam utilizar o mesmo produto, né, que vocês criaram para a elaboração do briefing. E aí, de fato, foi isso que a Emanuele fez, apresentando esse produto da erva doce, polpa de erva doce, né, como um produto medicinal, né, e fez aí um vídeo bem criativo, expondo como é que ele poderia ser apresentado para conseguir seu financiamento. Vamos agora para o próximo produto, que foi elaborado pela Jeane. É o mesmo produto, né? Já que elas tinham feito em duplas, mas conforme a gente tinha combinado, embora o brief tivesse sido feito em dupla, o pitch deveria ser feito individualmente, mas poderia sim utilizar o mesmo produto que foi criado. Olá, me chamo Giane Kelly da Rocha Farias e faço parte do curso de agronegócio. Você é daquelas pessoas que, quando não está se sentindo muito bem, vai lá e faz um chá, por exemplo, para se sentir melhor? É o que muitas pessoas fazem, não é mesmo? E já parou para pensar em consumir um produto no mercado que, além de satisfazer sua vontade, possa contribuir também para essa função do chá? Isso mesmo, até porque não é todo mundo que contém plantas medicinais em sua casa para fazer chá. Bem, irei agora apresentá-lo. O nosso produto faz referência a uma polpa. Ok, polpa já existe no mercado. Porém, não existe polpa de erva doce, uma planta muito conhecida em zona rural. E é aí que o nosso produto ganha destaque, por ser um produto novo e levar vários benefícios à sua saúde. A principal ideia é fazer com que o público-alvo, no geral, tenha acesso a um produto feito com um elemento que ainda não existe no mercado, que no caso é a polpa extraída da própria planta da erva doce, e com o principal propósito levar o interesse e a curiosidade do consumidor em poder comprá-lo e consumi-lo. Junto a isso, o nosso produto tem como motivo principal em atuar no setor do agronegócio, pois justamente se atém em prestar serviços e fazer parte desse mercado. Por conseguinte, o nosso produto é levado e garantido 100% da presença da erva doce. Nisso, não havendo outro ingrediente que possa mudar seu sabor ou mesmo a estrutura física como sua cor. Além disso, proporciona-lhe sua saúde por ser uma planta medicinal. E vale ressaltar que é um produto todo planejado e construído com alta qualidade e bem estruturado. Nesse sentido, seu diferencial no mercado ocorre justamente em seu preço sendo satisfatório e abrangendo todas as necessidades do consumidor, sendo proposto a todas as pessoas poderem consumir, ou seja, o objetivo é contribuir para a satisfação do consumidor. Dessa forma, o nosso principal foco é poder contribuir para essa parceria em junto com os fornecedores, a questão de poder ter o privilégio de conseguir atuar em um mercado internacional, com o propósito de nos manter e crescer no mercado, assim continuar competindo e oferecendo produtos e serviços com qualidade. Deu para visualizar direitinho, pessoal? Ótimo. Vocês viram, parecia uma propaganda oficial mesmo, né? De alguma empresa. A Jeane ampliou, né, as informações que já tinham sido colocadas pela Emanuele,
criou todo um roteiro, né, acrescentando mais informações no que diz respeito a aspectos metodológicos, e realmente ficou sensacional o vídeo. Parabéns, Jane. Agora vamos para o próximo trabalho, que é o da Clara Roberta. O vídeo da Clara Roberta. Olá, boa tarde. Meu nome é Clara Roberta. Hoje vim falar um pouco sobre a criação do meu produto. O nome do meu produto é Caixinha Única. É uma caixinha de 200 ml que contém leite de caprino, tipo 1. O objetivo geral que me levou a criar esse produto é a utilização do público em geral, pois o leite de caprino pode ser utilizado por pessoas que sofrem com intolerância à lactose. Meu produto custa apenas R$ 2 e pode ser encontrado em supermercados. Ela coloca um desejo no final, espero que tenha gostado. Gostamos sim, viu, Roberta? Muito bacana o produto, né? Que inclusive é semelhante ao que o Dácio e a Sara criaram também, que é o leite de cabra, né? Só que numa versão numa quantidade maior, que não apenas aquela embalagem menor que os colegas apresentaram. Deu para perceber que você criou, inclusive, um layout, né? Ou seja, para quem não sabe o que é o design da embalagem, onde ela conseguiu praticamente reproduzir, né? Como é que seria essa embalagem do leite de cabra que estaria sendo oferecido, né? Então, parece também um comercial de TV, né? Bem curto em segundos, mas bem informativo para despertar de fato o interesse do consumidor. Parabéns. O próximo trabalho que iremos visualizar é do Fabrício. Do Fabrício, se não me engano, o pessoal está com o áudio um pouco mais... Ficou com um áudio muito baixo, certo? Então, se não der para ouvir direito, eu estou colocando aqui no volume máximo, mas é em virtude do vídeo mesmo, tá? O arroz é considerado um dos pratos preferidos de todo mundo e sempre está na mesa dos brasileiros. O Arroz do Vale garante, através do projeto 100% Grãos Nobres, o melhor para todos nós os consumidores, com a iniciativa do Arroz do Vale para entregar o arroz com qualidade para a gastronomia brasileira, que vai cantar chefes e famílias brasileiras. No projeto 100% Grãos Nobres, a empresa fornece às produtoras fertilizantes e sementes das denominadas variedades nobres. Tais variedades, embora apresentem uma produtividade menor por hectare, possuem características genéticas de alta qualidade. Portanto, o arroz do vale é feito com variedades específicas e não qualquer marca de arroz. Tais variedades têm valores mais altos no mercado e o produtor parceiro é remunerado por Deu para ouvir, pessoal? Deu sim, Washington, eu vi. Muito bem, tá aí presente o Fabrício? Deixa eu olhar aqui. Não, né? É raro o Fabrício faltar, mas ele não está presente, né, hoje, mas a gente também deixa nossos parabéns pelo vídeo, também
muito informativo, né? Ficou só um pouquinho baixo, mas mesmo assim está muito bem explicado e apresentado, né? O produto dele, que é o arroz do Vale, um arroz de grãos nobres. Do que eu recebi no formulário, tem o do Cleito aqui. Tudo Cleito, pessoal, precisou ser enviado apenas na versão em áudio, tá? Então a gente vai apenas escutar. Olá, o nome do produto é farinha de milho Tonho Pajanense. A descrição: a farinha de milho ela é distribuída em grãos. O tipo 1 dela ela é ensacada dentro de sacos plásticos de 1 kg. O preço dela basicamente de R$ 2. O público-alvo dela para o público em geral. Exemplo: o produto será publicado em sites de comerciais e na rádio. Exemplo 2: os comércios e as lojas, eles são total responsáveis e tudo mais. E também eles fazem fotografias para aquelas pessoas que fazem propaganda de suas mercadorias. E isso vai espalhando para a melhoria de suas vendas. Ou seja, o dono do produto, basicamente, ele não vai investir aqui em marketing. Ele não vai estar apostando aqui uma estratégia de divulgação dele. É os próprios comerciantes que vão postar as fotos dos produtos nas redes sociais, de status e histórico dos próprios vendedores. Ou seja, o dono do produto lavou as mãos da divulgação e passou a responsabilidade para os vendedores que vão vender os produtos. Muito bem. Deu para ouvir, pessoal, direitinho? Deu, né? Pois é, o Cleito parecia um radialista, né? Também muito bem colocado os argumentos para a apresentação do produto dele, né? O arroz Tônio Palhanense. O nome já é sucesso. E esses foram os trabalhos que foram enviados via... Parabéns, Cleito. Esses foram os trabalhos enviados via o formulário. E agora eu vou lá para outra plataforma do Google Sala de Aula, onde eu tenho lá mais 3. Primeiro é o da Sara. Olá, boa tarde. Meu nome é Sara Aline. Hoje eu vou falar sobre a criação do meu produto. O nome do meu produto é Caixa Única. É uma caixinha de 200 ml que contém leite de capim. O objetivo geral da criação do meu produto é a utilização do público em geral, pois o leite de caprino pode ser utilizado por pessoas, por exemplo, que têm intolerância à lactose. O meu produto tem como valor R$ 2 e pode ser encontrado nos supermercados. Muito bem, parabéns, Sara.
Também aí apresentando o leite caixa única, né, o leite de cabra para pessoas que têm intolerância à lactose. Também o vídeo, assim como o da Roberta, né, que é o mesmo produto bem curto, cerca de 30 segundos, mas também muito informativo e destacando também o fato dela ter criado o produto fisicamente, né? Pegou a embalagem, desenhou, colocou as informações e ficou muito bacana. O próximo trabalho é o do Pedro Henrique. E o Pedro Henrique está presente. Tá não, né? Mas tudo bem. Tá aparecendo, pessoal? Tá sim, Washington. Obrigado. Apresento a vocês o melhor shampoo já criado pelo homem, para quem só não pensa em cuidar do seu cabelo, mas também em preservar a natureza. Além dele ser vegano e não ser testado em animais, você estará contribuindo com pequenos produtores do Nordeste. O benefício do shampoo Flor do Sertão são: reduz o frizz e a oleosidade, mais força, flexibilidade e crescimento da raiz até as pontas, cabelo mais macios e resistentes, limpezas profundas, proteção e reparação das proteínas do cabelo para fios mais fortes e hidratados. Reduz a queda de cabelo, hidrata e fortalece o cabelo eliminando resíduos e bactérias do couro cabeludo. A palma forrageira. Essa planta tem uma composição excelente para reparar cabelos maltratados pelo sol, tinturas ou secadores de cabelo. Nossa, muito bacana também, né? O Pedro Henrique deu uma aula aqui de marketing, né? Porque ele já começa o vídeo, o melhor shampoo que o homem já criou, né? Já faz uma frase aí de bastante impacto, né? E as imagens, né, que ele apresenta, eles também criaram o layout, ou seja, o design da embalagem, traz informações que são bem particulares, né, do produto, como o shampoo, como a questão de ser dedicado a determinados fios de cabelo, né, a pessoas que têm uma determinada preferência de consumo, que no caso é pelo produto vegano, entre outras informações que deixam o vídeo muito interessante, incluindo o final, né, onde joga uma música e aí acrescenta mais informações. Muito bacana. E o Pedro Henrique fez o trabalho dele com a Clara, né, é o mesmo produto, mas obviamente a abordagem do pitch é diferente, né? E esse vídeo da Clara vai ser o vídeo que vai encerrar aqui nossa visualização, né? E análise dos vídeos dessa atividade. Em tempos de pandemia, as pessoas andam reparando cada vez mais naquilo que consomem. Você com certeza já deve ter visto um coelhinho rolando por aí na sua For You do Instagram, por exemplo. Ele fala sobre o teste em animais. Mas você já pensou em consumir um produto que é eficaz, barato, ajuda o meio ambiente, é vegano e ainda ajuda na renda de algumas comunidades carentes? Esse produto existe. É o shampoo Flor do Sertão. Nele você encontra todos esses benefícios. Não é testado em animais, é um produto vegano,
Ele é super eficaz, tem um bom custo-benefício e com ele você pode ajudar comunidades carentes, gerando emprego e renda. Isso porque nosso produto é feito à base da palma forrageira, uma espécie que é muito comum no Nordeste. Nossa empresa está trabalhando com esses pequenos produtores que usavam a palma forrageira apenas para consumo próprio e agora conseguiram uma forma de ganhar dinheiro e gerar renda. Sua tecnologia avançada, juntamente com os benefícios da palma forrageira, fazem deste um produto completo, trazendo várias vantagens para o consumidor. Por esses e muitos outros motivos, nosso shampoo vem sendo um dos mais vendidos do Brasil, principalmente pela sua autenticidade e eficácia, trazendo Muito bacana também, né? Você vê como essa atividade ela revela talentos, né? A gente viu aqui gente que tinha que ir para radialista, gente que tinha que ir para marqueteiro, gente que tinha que ir para atriz, né? Como a Clara que faz praticamente um comercial, né? Profissional sobre o produto, né? Então todos de parabéns, realmente foram trabalhos belíssimos, né? Alguns, obviamente, pesquisaram mais, né, sobre características que esse produto poderia ter, acrescentaram mais informações, mas, de fato, foram trabalhos muito bons, ideias muito bacanas e que a gente deve sempre lembrar, né? Muitos dos produtos que vocês apontaram aqui, de fato, são produtos ou serviços que não existem no mercado, né? E o mercado está aí para ser atendido, né? Então, é sempre bom lembrar que esse curso e a escola profissional forma vocês também para ser possíveis empreendedores, né? Então, acreditem nessa possibilidade, né, se for desejo de vocês, de enxergar que é possível sim oferecer algo que ainda não existe nesse mercado tão abrangente que existe no nosso setor e que precisa obviamente, ser explorado, né? Assim como os diversos de vocês colocaram aqui. Então, parabéns à Clara e parabéns a todos os colegas que tiveram a visualização de seus vídeos antes, né? Aos demais colegas, né, como eu falei, eu tenho muitos colegas aqui na plataforma que consta como o trabalho tendo sido entregue, como, por exemplo, a Clara Marques, a Maria Eduarda, Mariane, Graça, tem vários de vocês, pessoal, mas não tem nenhum anexo, né? Aí é como eu conversei na aula de ontem, para quem não estava, né? Preciso que depois vocês me confirmem o que foi que aconteceu. Se, por exemplo, a plataforma não recebeu o vídeo, ou se houve alguma confusão de ter enviado algum outro arquivo que não foi reconhecido, tá? Porque o interessante é que, de fato, todos realizem, né, todos passem por essa atividade, não é apenas para ter nota, não é apenas para eu ter o que colocar no sistema, é para que vocês realmente recebam um problema e saibam resolvê-lo, né? É isso que nos faz ter a formação de técnico, é a gente saber fazer aquilo que até então a gente não sabia. Para alguns pode ter sido muito simples, para outros foi mais complicado, né? Mexer com edição de vídeo, mesmo com gravação de áudio, pensar em um roteiro do que ia dizer, né? Então a gente só aprende coisas novas quando a gente realmente dedica-se a empenhar o tempo para fazer essa situação. Então não adianta a gente apenas conversar sobre uma determinada ferramenta de empreendedorismo se a gente não colocar na prática, né? Nós já temos muitas limitações, obviamente, nesse modelo de ensino, mas mesmo assim, esse foi um tipo de trabalho que nos ajuda a sair dessa limitação e produzir algo, tá? Então, quem não respondeu, ou quem teve algum problema no envio, né? Esse trabalho já foi passado no início do bimestre, desse segundo bimestre, então tem aí até o fim do bimestre para eu poder jogar a nota, né? Obviamente que a nota não vai ser igual a quem entregou dentro do prazo, mas é interessante que faça, né? Faça para você poder
passar por essa experiência. É importante. Então, parabéns a todos novamente e vamos seguir com a aula, né? Na próxima aula desta disciplina de projetos de empreendedorismo, nós entraremos no último módulo, que trata sobre o plano de negócio, né? O que é o plano de negócio? É um documento que formaliza todas as ações que devem ser colocadas em prática para que um negócio, uma empresa, ela comece a funcionar, né? Ou seja, é um estudo, é uma análise para eu saber se realmente um projeto que eu quero criar de uma empresa, ela vai ter futuro ou não, né? Ou seja, é preciso pesquisar informações, se basear em dados, para poder saber se aquele negócio que eu quero criar, ele vai ter consumidores, ele vai ter fornecedores para eu poder me manter sempre abastecido, ele vai ter condições físicas, sociais, geográficas de realmente funcionar. Ou seja, às vezes as pessoas têm uma excelente ideia, mas existem algumas situações que impedem dessa ideia ela vingar, ou seja, dela conseguir ter o sucesso empresarial. Por isso, se orienta que toda pessoa que deseja criar uma empresa, ela se debruce a fazer o seu plano de negócios, porque ele te dá uma informação que te comprova se o negócio é viável ou não é, né? E fazer esse documento evita que você faça um grande investimento e possa, obviamente, ter um prejuízo no futuro. Então, a gente vai trabalhar outras técnicas de empreendedorismo também, a partir de agora do desenvolvimento dessa disciplina. O plano de negócio é desenvolvido em diversas etapas, né? Como, por exemplo, o planejamento financeiro, que cuida apenas da parte do dinheiro que vai ser necessário para montar o negócio. O plano operacional, que é importante no que diz respeito ao que a gente precisa, né, de máquinas, equipamentos para essa empresa funcionar. O plano de marketing, né, que esse a gente vai tocar no assunto de uma forma bem sucinta, porque a gente vai entrar também agora, daqui a algumas aulas, sobre marketing, na disciplina de planejamento e gestão e princípios de marketing, né? Então, como lá vai ser mais abrangente, a gente vai estudar apenas de uma forma mais sucinta nessa disciplina. Ou seja, tem várias etapas até a gente chegar na finalização do plano. Se a gente tivesse no sistema presencial, a gente iria ter uma abrangência de estudo muito maior, inclusive vocês iriam produzir um plano de negócios, aliás, em grupos vocês criariam empresas, é o que a gente sempre fazia todo ano, e etapa por etapa. Como nós não temos tempo, né, em virtude das aulas serem bastante reduzidas, nem também tempo para ver todo o volume de conteúdo que é necessário, a gente vai pegando apenas alguns pontos básicos, mas a partir de agora, nessa disciplina, a gente vai ter atividades bem semelhantes a esse trabalho que vocês acabaram de fazer, né? Ou seja, que vai exigir de vocês pesquisa e desenvolvimento de conhecimento aí em outros softwares, seja de edição de vídeo, seja de editores de imagem, para que a gente construa aqui algumas possibilidades de desenvolver o nosso crivo de identidade criativa a partir de ideias que precisam ser criadas para desenvolvimento de negócios, tá? Então, é muito importante que, caso você falte alguma aula por algum motivo, visualize depois a aula que vai ser disponibilizada no Google Sala de Aula, porque as informações são muito importantes e é um conteúdo também muito importante relacionado à nossa área de estudo, né? É bom lembrar, quem faz um plano de negócio, estuda sobre o plano de negócio, pode fazer qualquer outro tipo de projeto, né? Como, por exemplo, um projeto que um produtor rural precisa para poder
conseguir um financiamento para construir um estábulo na sua propriedade, né? Ou seja, por que a gente não vai estudar projetos agropecuários? Porque eles são bem mais simples quando comparado a planos de negócio, né? Quem faz um plano de negócio faz qualquer outro tipo de projeto. Então, por isso que a gente vai ter como foco ele. Então, basicamente, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. E a partir de agora, a gente vai conversar sobre alguns pontos que iniciamos lá na aula de terça-feira, também relacionado ao planejamento mensal que tivemos, né? E que a gente começou a conversar na aula de terça-feira que a gente precisava acordar. Primeiro a gente abordou a questão das estratégias de correção, né? Onde a gente combinou aí que a Sara, como monitora, vai estar junto com vocês em um momento que vai ser decidido entre vocês durante a semana, onde a gente vai fazer a correção de algumas das nossas atividades, né? Se não dá para corrigir tudo, pelo menos as mais importantes. Então, toda semana, daqui a pouco eu vou acordar com a Sara direitinho, e aí depois vocês acordam com ela qual dia e horário da tarde vocês vão destinar para isso. Mas já estamos garantidos. E a outra questão, né, que foi levantada por vocês era a questão dos podcasts, né? E antes de eu expor minha visão em relação a essa solicitação de vocês, né, eu queria um pouco mais de informação do que vocês estão imaginando no que diz respeito à disponibilização do podcast, né? Vocês já tinham confirmado na aula de terça que no caso seria um material didático complementar que deveria ser adicionado junto com o material que a gente já coloca no Google Sala de Aula, substituindo, por exemplo, o slide, ou outro material de leitura, como em PDF, por exemplo, né? Mas, assim, o que de fato vocês estão esperando, né? É um arquivo de quantos minutos, mais ou menos, né? Seria, por exemplo, um arquivo que substituísse os slides que eu distribuo para vocês, né? Porque na maioria eu disponibilizo o vídeo da aula e os slides que é para poder estudar ou estudar novamente. Ou seria um aprofundamento do assunto que a gente estudou na aula, ou seja, com mais informações, com mais detalhes? E qual seria a média de tempo desse podcast? Bem, Washington, na minha opinião, assim, o podcast não entraria como uma substituição dos slides, né? Até porque o slide, a parte visual, né, ele é mais, vai mais a fundo no que a gente procura, entende? Então, o podcast ele serviria mais como um complemento. Talvez, não sei, alguma coisa que não deu tempo de falar na aula, entende? Ou até mesmo um resumo do que foi dito na aula, assim, em síntese, só os principais tópicos, essas coisas. Ou até mesmo algo relacionado às questões, entende? Como? Que o senhor coloca. Algo relacionado às questões que o senhor coloca, alguma coisa assim, entende? Certo. Porque, assim, tem vezes que o senhor coloca questões contextualizadas, né? Daí, o senhor pode, sei lá, aprofundar sobre alguma coisa discutida sobre a questão, para assim a gente assimilar melhor as questões e poder resolver elas da melhor forma possível. Certo. Então, acho que você levantou pelo menos 3 pontos aqui. Poderia ser um resumo da aula, né? Agora, para mim, no caso, utilizar essa palavra resumo talvez fique até ambíguo, né? Porque como a gente já conversou, a nossa aula online aqui ela é menor, né? Então, ela já é um resumo, né? O material didático que a gente disponibiliza, por exemplo, como os slides, né? Ele já é um resumo do que você encontraria na apostila. Então, seria como se fosse um resumo do resumo. Então, não vejo que seria, se fosse resumo, que seria muito interessante. Agora, poderia ser uma alternativa, né? Por exemplo, se tem colega que não gosta de ler os slides lá em PDF, ele poderia preferir ouvir o podcast. Talvez nesse sentido aí sim faria algum sentido, porque se é para fazer
com as mesmas palavras, né, já que a gente está falando de resumo, que estariam no slide, então basicamente seria mais do mesmo, né? Mas aí teria essa situação de que quem gosta de ler poderia consultar o slide, quem não gosta poderia ouvir lá pelo podcast. Ou também, Washington, tem, por exemplo, quem não gosta de ler, né? Até porque o senhor já disponibiliza o vídeo, né? Daí a gente pode direcionar o vídeo a qualquer momento que a gente queira rever alguma coisa. Então ela já é bem sintetizada. É. Eu mesmo consulto o vídeo algumas vezes quando eu preciso. Muito bem, né? É para isso que ele está lá, justamente. Mas aí, no caso, surge até um conflito assim ético da minha parte, que, por exemplo, alguém pode, obviamente eu sei que a maioria não, mas existem colegas, como a gente já conversou, por exemplo, que colocam qualquer coisa lá na atividade, né? Só para dizer que fez. Poderia haver esse intuito também de eu não vou assistir o vídeo que é muito longo, nem vou ler porque eu não gosto de ler, aí ouço o podcast que só tem as palavras simples, né? E poderia facilitar, mas por outro lado também não ajudaria, né, no desenvolvimento desse colega que tivesse essa visão. Mas além desse resumo que você propôs, você colocou também de poder ser assunto adicional, né, algo para poder complementar o assunto, como muitas vezes era exibido o vídeo com algo que complementava, né, ou seja, informação que pudesse ampliar o que foi conversado em aula e que é resumido lá nos slides, né? Talvez essa fosse a alternativa mais interessante. Mas aí eu preciso que vocês deixem mais claro, né, o que seria melhor para vocês. Eu pergunto, tem algum professor que está trabalhando essa metodologia? Ainda não, Washington. E Nenhuma. como é que surgiu, então, esse interesse de vocês pelo podcast? Eu vou falar assim por mim, né? Eu era bem contra, acho que até no começo do ano a gente falou que sentia preguiça ouvindo e tal, mas eu me rendi aos podcasts de um tempo para cá e eu vejo que eu consigo absorver bastante só ouvindo. E antes eu pensei que eu não conseguia absorver algo só ouvindo, entendeu? Eu acho que isso poderia ser usado nas aulas também, para poder absorver melhor o conteúdo. Uhum. Deixa eu pegar outro ponto aqui. Todo mundo de fato sabe o que é podcast? Se tem alguém aqui que não sabe, por favor, coloque aí no chat. O Everton não sabe, me confirma, Everton. Pronto, o Everton não sabe, pode ser que tenha algum colega também que não saiba, e vamos esclarecer novamente. O que é um podcast? Imagine, por exemplo, pessoal, o YouTube, né? O YouTube, a gente tem diversos vídeos lá e os vídeos são produzidos por canais que pertencem às pessoas, né? Se eu quero assistir um vídeo só sobre um assunto que eu gosto, por exemplo, futebol, né? Aí tem vários YouTubers que produzem vídeos sobre futebol. Aí eu me inscrevo no canal deles e os vídeos deles vão estar aparecendo para mim. Mas tem diversos assuntos, tem canais de todos os assuntos, né? Culinária, humor, entretenimento, tem vídeo de tudo. Os podcasts é como se fossem o YouTube, só que não exibem vídeos, eles disponibilizam áudios, né? Ou seja, são programas de áudio, como por exemplo um programa que a gente ouve no rádio, né? E a grande diferença, né, para o rádio é porque a gente pode ouvir esse programa na hora que a gente quiser, né? Então, da mesma forma que tem vários canais no YouTube, tem vários canais nas plataformas de podcast. E aí a gente pode fazer a inscrição
no canal dessa pessoa e receber vídeos sobre o assunto que a gente gosta, né? Essa semana, por exemplo, estreou um podcast chamado Super Agro, né? Que é um podcast da revista Exame. E aborda o quê? Assuntos relacionados ao agronegócio, né? Então, é um programa de cerca de 20 minutos, né? Se não me engano, vai ser semanalmente, então toda semana vai ter um programa novo de 20 minutos onde eu posso ouvir, né? Então, assim, muita gente gosta do podcast, justamente até como o Diogo colocou aqui, né? Porque acha bem eficaz e pode fazer outras coisas estudando, porque você ouve sobre o assunto do seu interesse e muitas vezes você pode ouvir fazendo outra coisa, né? Justamente isso tem feito com que o podcast tenha crescido bastante. Por exemplo, a pessoa não tem tempo de assistir jornal porque acorda cedo, vai pegar o ônibus, vai pegar o metrô, ela fica ouvindo as notícias, né? Através dos podcasts. E você pode fazer outra atividade, por exemplo, você pode estar se divertindo jogando bola e com fone de ouvido ouvindo algum programa, né? Mas, obviamente, se for para estudar, é interessante que fique só ouvindo mesmo. Então, nesse sentido, é isso que é o podcast. É como se fossem vídeos, mas apenas em áudio. Você apenas ouve. Deu para compreender, Everton? Everton? Ele saiu, vamos deixar ele voltar, mas acho que deu para compreender, né? Isso, exatamente. A Clarice está colocando aqui que a propaganda, né, o pitch do Cleito, foi como se fosse um podcast. É justamente isso. Pronto, o Everton voltou. Everton, você entendeu? Pronto, né? Então é basicamente isso. Agora, diferente do YouTube, né, o YouTube a gente encontra todo tipo de vídeo lá. Mas para os podcasts, hoje em dia você pode escutar em vários locais, né? Nós temos os chamados agregadores de podcasts, né, que é um aplicativo que serve só para você ouvir podcast. Quais são eles? Para quem tem o celular com o sistema Android, tem o Google Podcast. Para quem tem celular com o sistema iOS, tem o Apple Podcast, né? Então lá você pode ouvir todo o podcast. Normalmente, todos os podcasts estão em todas essas duas plataformas, né? Mas agora começa a haver uma segmentação onde alguns podcasts vão estar disponíveis apenas em algumas plataformas, né? E aí tem outras, né, que são os serviços de streaming, como o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, entre outros, que você também, além de música, pode ouvir podcast. E normalmente essas empresas elas não cobram por isso, certo? Às vezes você tem uma assinatura do Spotify para ouvir música, mas para ouvir os podcasts você não precisa pagar, ele é gratuito, porque o podcast ele também tem uma propaganda e é assim que ele paga o serviço, né? Então, assim, se fosse algo realmente oficial, eu teria que criar uma conta em uma dessas plataformas, né, para poder fazer. Mas talvez eu consiga disponibilizar lá no Google Sala de Aula, né, assim como o Cleito fez o envio do áudio dele. Depois eu vou até conversar com o Cleito para saber como é que ele fez para fazer esse envio do arquivo, tá? E aí poderia ser dessa forma. Agora, uma coisa que eu preciso deixar bem claro, né, que é o meu ponto de vista. Eu não tenho objeção nenhuma, certo, em adotar metodologias novas para vocês. Agora, a minha preocupação é sempre se isso, de fato, vai ser viável. Por quê? Um exemplo, né? Lá nos 2 semestres anteriores que a gente teve, o ensino remoto, nós não tínhamos aulas toda semana, né, como estamos tendo agora, online, e aí uma das metodologias a ser utilizada era a produção de vídeos, né, que era colocados no YouTube, né? E aí me deixava muito desconfortável às vezes, porque dá muito trabalho a criação do vídeo, né? Porque não é apenas a gente pegar uma câmera,
né, e ir gravando a nossa voz e passando os slides. Toda a montagem do slide, todo o roteiro do que vai ser falado tem que ser pensado, né? Então, às vezes, eu começava a montar as imagens, né, nos slides, ia produzindo, aí depois ia escrever o que eu ia fazer. Quando eu ia gravar já o vídeo, eu já estava tão cansado que a minha voz no vídeo dava era sono, né? E isso, para mim, ficou bem claro do porquê que os vídeos não eram tão assistidos, né? Teve vídeo, por exemplo, com a turma de 41 alunos com vocês, que tinha 9 visualizações. Aí eu pensava, pô, não vale a pena tanto trabalho, né, se muitos colegas, se a maioria não está assistindo. Mas aí não há nem o que eu culpar vocês, porque de fato eu não tenho o que para fazer aquilo, né? Qualquer pessoa pode pegar uma câmera e fazer um vídeo, mas isso não quer dizer que ele vai ser bem feito. Se a gente pega esses vídeos da galera que é profissional, ele tem vinheta, ele tem música, né, ele tem montagem, ele tem inserção, e muitas vezes, né, quem faz isso é justamente uma outra empresa, né? O YouTube mesmo, ele só grava o vídeo e tem uma empresa lá que vai fazer a edição, vai fazer todo o trabalho. E muitas particularidades acabam atrapalhando, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu passei o dia inteiro para fazer o vídeo, depois coloquei no YouTube, foi que eu vim perceber que o cachorro do vizinho tinha latido o vídeo inteiro, né? Então, durante toda a aula, estava lá o latido, e quando eu estava gravando, eu nem percebi isso, né? Mas para o aluno que assistia, obviamente, isso era muito incômodo, ter o cachorro latindo o tempo todo, durante a passagem da aula. Então, são situações que acabam atrapalhando, né? Que eu não tenho competência para poder fazer com qualidade. E eu sou daquele time que, se não for para fazer bem feito, é melhor não fazer, né? Principalmente quando você coloca algo que muitas pessoas vão estar visualizando. E no caso do podcast, né, já que a Clarice e o Diogo aqui que se manifestaram, né, que ouvem bastante, eu também gosto bastante, eu ouço 8 programas de podcast durante a semana, né? Eu ouço mais podcast hoje do que assisto TV. Mas vocês que ouvem devem lembrar também que o podcast, ele não é apenas alguém falando, né? Normalmente tem sons, né? Tem música que entra em determinadas etapas do assunto, tem vinheta, tem, às vezes, participação de outras pessoas. Isso não é algo supérfluo, é algo que, de fato, faz com que você consiga manter a atenção. Porque se todo podcast fosse apenas alguma pessoa falando, obviamente, por mais que o assunto seja interessante, nem sempre você vai conseguir ficar lá o tempo todo ouvindo com atenção, né? Então, eu teria dificuldade, por exemplo, para colocar um som, né, e fazer uma edição a ponto de ser interessante. Agora, se for algo mais curto, tipo um resumo, né, que foi uma das ideias apresentadas pelo Cildo, talvez funcione, né? Tem a pergunta aqui da Jeane. Se caso você mudar para essa metodologia do podcast, você irá deixar de disponibilizar os vídeos gravados como você está fazendo? Não, Jeane, né? Em coisa que está dando certo, a gente não mexe não, tá? Seria, no caso, uma alternativa a mais. Então, eu estou fazendo logo essa observação, né, para que vocês tenham noção de que é um trabalho a qual eu vou, obviamente, tentar entender melhor como funciona, mas eu não tenho as ferramentas para ser um podcast tão prazeroso e fácil de escutar como vocês encontram, né, nas plataformas que estão por aí, né, porque é um trabalho profissional, né, não é apenas pegar o gravador de áudio e sair falando, tem todo um processo de edição, de criação de roteiro, para poder ser algo que é vantajoso ouvir. Então é basicamente isso que eu queria colocar. Mas eu vou concluir esse assunto com vocês na segunda-feira, certo? Já é 11h20. Eu vou pensar em alguma estratégia, compartilho com vocês, para que a gente finalmente chegue
a um resultado final, de como que a gente pode aprimorar essa metodologia. Eu vou disponibilizar o link de frequência agora. Vou pedir apenas a Sara que se mantenha na sala para a gente conversar sobre a monitoria, né? Mas antes gostaria também de dar outro esclarecimento que eu precisava dar, que é muitas vezes são colocadas coisas no chat que durante o andamento da aula eu não consigo dar resposta para vocês. Comumente a questão de fulano precisou sair, fulano está doente, não pode participar, cheguei atrasado, desculpa, certo? Então, por mais que eu não responda, pessoal, mas é porque às vezes o tempo não dá para que eu consiga dar esse retorno, mas eu sempre anoto aqui quem faltou, quem está justificando, e queria agradecer a Lara, certo, pela observação que foi colocada no chat com relação ao formulário da frequência que foi modificado, certo? Que estava lá, eu senti na obrigação de fazer essa observação, porque às vezes é um trabalho que dificulta um pouco para que a gente possa aperfeiçoar e às vezes ninguém nota, né? Mas obrigado pela observação. E eu lembro também que você falou uma vez que tem algo na minha tela, nas minhas aulas, que você não consegue alterar em relação à tela da minha imagem. O que que era mesmo, hein? Que pode ser um problema que os outros colegas também têm. No celular é só na sua aula, Austin. Fica só a sua telinha pequenininha. Eu não consigo ampliar ela. Eu vou tirar aqui e mando pra você como é que fica. Eu acho que no da Ingrid também fica assim. Ela até tinha comentado comigo. Agora, tá assim? Tá. Tipo, eu posso fixar. Aí eu fixo... Pera aí, Raoni. Eu fixo a sua tela aqui, só que só fica um quadrado um pouco maior. Ainda não fica a tela cheia pra mim. Ó, tirei print das duas só. Pera aí, Raoni. Pronto, vou mandar pra você. Pronto, aí depois eu vejo direitinho então. Então, estou colocando aqui o link da frequência. É bom lembrar, pessoal, que em virtude da análise desses trabalhos, nós só tivemos uma atividade essa semana, viu? Vocês foram bem poupados essa semana, mas aproveitem aí para colocar o que tiver atrasado em dias, já que a gente teve essa situação, tá? Então está disponibilizado o link da frequência. Obrigado pela presença, pelas colaborações, pela paciência por ter ficado esses minutos a mais. Tenham todos um bom fim de semana e até segunda-feira. Valeu. Fica só a Sara, tá? Pra gente